dei o exemplo do Bhagavad Gita, mas eu podia falar do livro dos Vedas, eu podia falar do Tao Te Ching, do taoísmo, do Zendavesta, do zoroastrismo, podia falar até do Alcorão. Esses livros, de uma maneira geral, eles não se preocupam com a historicidade do fato. O Bhagavad Gita, por exemplo, ele conta a história de Arjuna e Krishna numa batalha. Só que se você chegar para um hindu e falar o seguinte, mas e se o Krishna for uma lenda? Não muda nada a minha vida. Só que a Bíblia, ela tem uma audácia. Perdão, uma audácia literária diferente. A Bíblia coloca tudo ou nada. Quando você lê os autores bíblicos, fala o seguinte, se o que a gente falou é mentira, então esquece. Mas se o que a gente falou existiu de verdade, então a teologia também é verdadeira. A teologia bíblica, diferente da teologia desses livros que eu falei, ela precisa da história para se fundamentar. É como se o Deus da Bíblia falasse assim, olha, a prova que eu dou de que o que eu estou falando existe é que a história que eu estou contando nesse livro aconteceu e ela registra os meus atos na história do povo de Israel. Entendeu? Então, quando eu descubro que realmente houve um êxodo, então, peraí, então o livro ele é historicamente válido. Se ele é historicamente válido, a teologia que se assenta nessa história também o será. Não tem um pulo aí? Porque, tipo, se a gente comprova que uma parte do livro tá certo, a gente não necessariamente consegue extrapolar que ele inteiro tá certo. Uhum. Tipo, eu posso escrever agora um livro pra você, colocar, sei lá, hoje fez frio dia, não sei que dia é hoje, mas hoje fez frio pra caralho. E aí numa página seguinte fala, ontem... E a página tava falsa. Hã? Uma página tá verdadeira, outra tá falsa. Exato, eu posso fazer isso. Então, tipo, ok, a gente conseguiu descobrir que tem uma parte da Bíblia que realmente aconteceu, tá lá. Mas isso não prova realmente que tudo que aconteceu, que tudo que tá na Bíblia aconteceu exatamente como tá na Bíblia. Não, isso concordo. Do ponto de vista histórico, nem da Bíblia, nem para nenhum livro. Sim. Isso para qualquer coisa. Eu não, por exemplo, a Ilíada de Homero. Haile Schliemann descobriu que existiu Troia. Até a descoberta de Troia, todo mundo achava que tudo era um mito. Haile Schliemann descobriu Troia. Mas ele não provou que a Ilíada aconteceu. Então, eu concordo com você. Aliás, se eu não fosse crente, teísta, eu dificilmente seria ateu, eu seria mais agnóstico. Sei lá o que das existe. Opções, das opções filosóficas, o agnosticismo, não radical. Né? Porque se o agnóstico radical diz que você não pode ter certeza de nada, o outro pergunta, e do que você está falando, eu posso ter certeza? Quer dizer, se eu não posso ter certeza de nada, como é que eu posso ter certeza que não posso ter certeza de nada? Né? Então, acaba sendo um tiro. Ele é um argumento em círculo, há de círculos, né? Mas tudo é relativo. Tudo é relativo. Mas o que eu digo? Quando eu vejo alguns parâmetros de metodologia científica, eu vejo que eu posso, sim, pegar a parte pelo todo, não para ter uma certeza absoluta, porque, como eu falei, mesmo na ciência, a Terra tem 4,2 bilhões de anos. Pô, eu não estava lá. Tudo leva a crer que sim, mas eu não estava lá. Né? 97% Não, e essa é a idade que a gente tem uma estimativa. A gente não tem a idade exata da Terra. Exatamente. 97% do universo é matéria escura. Tá, mas eu não viajei o universo todo para checar isso. Eu não tenho o quadro completo aí da parada. Mas a gente trabalha com um fragmento que aponta para realidades maiores. Um exemplo clássico que eu posso dar. 2 exemplos para ilustrar. Um é a estatística. Já que falaram de eleição, vamos supor que a estatística fala o seguinte. Se as eleições fossem hoje... Cora Coralina ganharia no primeiro turno com 62% dos votos. Pô, os caras da estatística é uma coisa que eu admiro demais, cara, porque não é qualquer um que é estatístico, não. Eu vivo vendo trabalho acadêmico que mexe com estatística, que tá uma porcaria, porque o cara não consultou um estatístico para fazer. A estatística é um negócio tão complicado que você, além de aprender a fazer estatística, interpretar a estatística não é fácil. Não é para qualquer um, não, sabe? Então, vamos pegar uma estatística séria. Quando o estatístico sério fala, se a eleição fosse hoje, Cora Coralina ganharia com 62% dos votos, e ele acerta. Para hoje, ele acerta. Mas eu posso perguntar assim, pô, mas ele não entrevistou os 200 milhões de brasileiros que existem. Ele não precisa. Porque a amostra, uma vez tabulada, uma vez verificada, ela já dá a margem do todo. Se a amostra for estatisticamente válida, ela dá a margem para o todo. O mesmo princípio eu aplico para a ciência de um modo geral. A medicina não descobriu a cura do câncer. A medicina não descobriu a cura do câncer. Tem muita coisa do câncer que não descobriu e que os médicos podem estar falando uma asneira tremenda.
Eu vou dar um exemplo perigoso. O Covid. Se você conversar com os especialistas mesmo, eles falam assim, é uma incógnita. Ah, mas a vacina vai dar... Não sabemos. Mas isso aqui, a máscara, não sabemos. Mas por que eu tomei vacina e por que eu estou usando os protocolos médicos? Eu não tenho o quadro geral do Covid. Mas o pouco que a medicina já fez até agora já me dá indícios tabulados, estatísticos, que na incerteza que eu existo, o modo mais confiável, que tem menos erro, é ouvir os especialistas, o médico. Então, desses dois exemplos da estatística com a eleição e também da medicina, para jogar mesmo critério com a Bíblia. Eu não tenho uma pedra que conte cada história da Bíblia. Mas o modo aleatório, como as evidências estão surgindo vez após vez, de maneiras diversificadas do texto, somadas à forma como os autores escreveram esse texto, desafiando mesmo. Pedro mesmo falou assim, nós não escrevemos seguindo vãs superstições e mitos. Nós somos testemunhas do que nós estamos falando. Acreditem nisso. Somado ao fato de que eles deram a vida deles pelo que eles escreveram. Eu nunca vi um especialista em sã consciência dando a sua vida por sua interpretação de Shakespeare. Galileu, eu acho que Galileu, ele falou que a Terra era redonda, mas falou, a Terra O problema não era a Terra redonda, por si move. Contra o sistema heliocêntrico. Se a Terra era o centro do universo ou não. Ele falava que não, e o termo vigente da época era que sim. Aí ele falou, não é. Aí os caras falaram, eu vou te matar se falar que não é de novo. Aí ele falou, é sim. É sim. Exatamente. Agora, boa. E quando ele falou, e por si move, que eu não sei se aquilo aconteceu mesmo, se é um pouco de lenda urbana, agora olha a diferença dos cristãos. Quantos cristãos, quando chegaram, falaram o seguinte, ou rejeita Cristo ou morre. Pode botar na fogueira. Milhares, e milhares, e milhares, e milhares de pessoas entregaram sua vida porque tinham tanta convicção. E eu estou pegando desde os primeiros que foram testemunhos oculares. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo degolado, os apóstolos se lascaram. Quanto tempo dura uma mentira para provocar tudo isso? Então essas coisas colocadas todas numa plataforma básica, mostra assim, pô, cara, esse livro tem alguma coisa a mais. E dou até um último exemplo. A Bíblia é um livro que tinha tudo para dar errado. Porque ela não tem uma linha editorial. Pô, eu sou autor. Eu sei como é que é complicado escrever um livro, principalmente quando você escreve a duas mãos. Eu tô escrevendo um livro agora com mais 2 colegas. Graças a Deus a gente se dá muito bem, uma equipe muito bacana. O Adolfo, o Marcos e eu. Mas a gente escreve, tem depois um editor colocar uma linguagem para ele. Porque o jeito de eu falar não é o jeito do Igor. Sim. Se eu escrever um livro em parceria com ele, o cara vai ter que dar uma ajustada ali, alguma coisa e tudo e tal. Reunião de pauta. A Bíblia não teve nada disso. E você pega do Gênesis ao Apocalipse, ela tinha um livro que tinha tudo para ser abortado. Ela não tem uma sequência lógica, que ela conta de história, mas fala também de poesia e da receita. Ela tem histórias absurdas, tem aparentes contradições. E hoje é o livro que muda vidas. Quer ver um exemplo? Pega Os Sertões de Euclides da Cunha. Obra maravilhosa. Joga numa penitenciária. Deus um Delírio, de Stephen Hawking. Pega o livro Deus um Delírio e leve em Bangu 1. E deixa os presos lerem Deus um Delírio. Depois de um ano, quantos presos você vai ter recuperados porque leram Deus um Delírio? Sei lá, acho que nenhum. Agora joga uma Bíblia. A Bíblia tem um histórico de ajudar as pessoas. Dentro de um ano você tem uma igreja funcionando lá dentro. Então tem nesse livro alguma coisa que ultrapassa a capa preta que o envolve, sabe? Tem um poder ali que nem eu consigo explicar, eu só aceito. Então, respondendo ao que perguntou aí, nós temos indícios, não é o quadro completo, eu concordo com você em gênero e grau, certeza absoluta com esses olhos, eu não vou ter nem se eu estou vivo amanhã. Certeza absoluta. Até com relação Até se você estiver vivo para sempre, talvez. Exatamente, eu não tenho certeza absoluta de nada. Sim. Nesse ponto eu sou um pouco agnóstico, tá bom? Pode ser que hoje estão falando que, um tempo atrás, falavam que o átomo era a menor partícula da matéria. Sim. Até viu o pessoal quebrar o átomo e falar que não, tem o quartzo, as partículas subatômicas. Né? Então, quer dizer, até a própria ciência faz declarações que amanhã podem ser refutadas. Sim. A luz propaga de maneira curvilínea ou reta. Então, muita coisa vai mudando. Então, até na ciência, eu nunca tenho certeza absoluta de nada.